Hoje nós vamos falar dos impactos dessa criação desse novo imposto para as petrolíferas aí na parte da exportação. Vamos entender se teve queda exagerada nelas ou não. Vamos entender o cenário um pouquinho de cada uma. Vamos falar aqui se isso aqui impacta outras partes do Brasil, né? Será que vai trazer menos investimentos ao Brasil? É um risco, né? Nós vamos entender também os precedentes perigosos para outros setores. Será que isso aqui muda alguma coisa na perspectiva do Banco do Brasil? Em meio a tudo isso, eu vou falar também as ações que eu comprei hoje, tá? Comentar também as ações que eu comprei hoje. Mas antes de falar sobre isso tudo, eu preciso frisar que tudo isso começou com a gastança, né? Então, quando se não tem os controles de gastos, é isso que acontece, inflação e impostos, e aí outros remédios como, por exemplo, o aumento da taxa de juros. Então, tudo isso começa na gastança. Você só pode gastar mais se você tem aí uma produtividade maior. Se você não tem uma produtividade maior, você acaba tendo que aumentar os impostos, né? E aí eu volto ao discurso de 1983 da Margaret, e agora mais do que nunca isso ficou super atual. Não existe dinheiro público, existe apenas pagadores de impostos. Vamos ver o discurso perfeito dela. One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Então, gastança, populismo nunca é o caminho correto para um país prosperar no futuro, no longo prazo. É só você olhar o que acontece na Argentina. Vê se aqueles discursos do Perón e dos vários que tiveram na sequência dele deram resultados positivos, né? A Argentina simplesmente foi se apagando aquele brilho de uma nação tão forte e próspera que poderia ser hoje, né? Então agora eu vou falar das ações que eu comprei, pelo menos que tem algum envolvimento com esse caso. A gente começa aqui com o Banco do Brasil, que eu comprei 10 ações a R$ 38,86. Lembrando que eu vendi BB Seguridade dia 17/2, esperando aqui o Banco do Brasil cair para ir aportando. É o que eu comecei a fazer agora. Já vendi uma put também, não mostrei aqui, mas já tem uma put para comprar caso ele caia mais. Então, começo aqui a me armar para a compra no Banco do Brasil. Aproveitei a alta da BB Seguridade. O Banco do Brasil, é até legal que ele esteja caindo. Eu não vejo um vínculo direto aqui no Banco do Brasil, porque exatamente essa criação de imposto é uma ameaça a todos os setores, né? Pode ser que o caminho aqui escolhido seja exatamente aumentar o imposto para todos os bancos. Então não vejo uma conexão aqui, mas o mercado acaba fazendo essa ligação aí. Lembrando que sim, existe o risco particular do Banco do Brasil e da Petrobras, mas é aquele que a gente já sabe, né? No caso do Banco do Brasil, é aqui concessão de crédito barato, concessão de crédito que não é tão analisado, então vai dar mais inadimplência. Só que a gente vê que o discurso desde que a nova CEO do Banco do Brasil assumiu não foi aquele que o Lula estava tendo. Então parece que não vai ter muita coisa, talvez um consignado a mais, uma coisinha ali que não vai impactar muito. Ela também citou o setor agro, vai focar ali nos pequenos produtores, mas assim, como o Banco do Brasil é muito experiente nessa concessão de crédito, eu não fico tão preocupado, mas a gente não pode ignorar, existe um risco? Existe. Mas eu acho que meio que está no preço, eu acho que todos os bancos ali estão interessantes, inclusive também comprei Itaúsa, um pouquinho do Banco ABC, eu vou aqui beliscando uma aqui, outra ali. E eu também comprei elétricas hoje, mas eu vou falar de todas as ações que eu comprei no fim de semana, tá? Eu vendi muitas puts também, então mostrar as suas compras vai ficar confuso. Mas de qualquer forma, as ações vinculadas a essa questão seria mais o Banco do Brasil, que o mercado pensa, é um vínculo, mas não vejo muito. 3R Petróleo, totalmente envolvida, né? Muito envolvida, a gente já vai ver o impacto nela. E aí eu comprei dois preços diferentes, inclusive, né? E aí foi o total de 1.653, comprei também Enalta, eu tinha comprado ontem na quedinha de ontem, então eu acho que foi 10 ou 15 ações, eu não me lembro bem, e aí eu comprei mais 10 hoje, pouquinho aqui, e aí nós vamos entender os impactos em cada uma delas. E aí podemos ver o Banco do Brasil caindo 9,5% nos últimos dias, né? Então vem caindo aos pouquinhos e aí a gente já começa a comprar ele nessa faixa aqui abaixo dos 40, né? Devagarzinho, sem pressa,
porque os outros bancos também estão interessantes. E aí a gente vê que a Petrobras, particularmente vendo esse efeito aí dos impostos, ela caiu 5,2%, porque eu já vou explicar, ela está menos exposta a essa questão, tá? Aí nós temos a PetroRio aqui de segunda em diante, ela caindo aqui 13,2%, ela está muito exposta nisso. A 3R Petróleo caindo 20,2%, ela que está, além de estar muito exposta, ela tem um ruidinho aqui em relação a uma possível aquisição de um campo. A Enalta aqui está um pouco menos exposta, 6,4%, resistiu bem, e a PetroRecôncavo caindo aqui 11, praticamente 12%, ela está aqui menos exposta a essa questão, mas ela também tem um ruidinho aí da questão do campo. O ruído adicional a 3R e a PetroRecôncavo é a questão do Potiguar, aí, que o mercado começa a ter medo que a compra vai ser suspensa, mas o próprio JP Morgan fala que nisso não deve acontecer, já está em andamento, não deve acontecer, no meu entendimento é um ruído aqui, aumenta um pouco a queda. E também nós temos a Bahia no campo aqui para a PetroRecôncavo, que também é um ruído similar, tá? Será que vai ser concluído? Será que não vai? E aí é mais parecido com ruído do que realmente um problema, né? Então, depois de eu ter comprado as ações, eu fui ver o que o mercado estava achando e eu achei a análise da XP bastante coerente, foi mais ou menos em linha com o que eu pensei, tá? Eles até puseram aqui um número, né? Eles falaram que nas quedas de ontem já estava meio que precificando aqui 40%, tá? Do cenário aí dessa taxação de 9,2%, que é muito alto esse imposto, gente. 9,2% é muita coisa. Então, eles entenderam que já está precificando 40%, com as quedas de hoje a gente chega próximo aos 100%, né? Porque hoje está caindo bastante. Então, é como se o mercado já estivesse precificando esse cenário aqui eterno, ad eterno, tá? E realmente é um risco, né? Porque no Brasil, tudo aqui que é imposto criado acaba ficando eterno, né? Então, o mercado já vai e precifica isso aqui. Então, não é como se os ativos estivessem mais baratos agora. Ah, uma promoção. Na verdade, é um reajuste à nova realidade. Essa é a nova realidade. 9,2% de taxas, tá? Só que essa realidade ainda não é confirmada, porque ainda precisa ser aprovado no Congresso. Então, ainda tem que ver se vai ser aprovado, se vai ser com essa taxa 9,2%, e tem aquela também, de repente, de ser cancelada em algum momento depois dos 4 meses, né? O que eu acho mais difícil de tudo, é mais fácil parar no Congresso do que ser cancelado depois de 4 meses. Enfim, né? Então a XP destaca, né, que os impostos temporários do Brasil raramente são temporários, exatamente o que a gente vem falando. E aí eles destacam pontos que são corretos na diferente comportamento de cada uma das empresas. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras ela tem menos exportação de petróleo cru, então ela é menos impactada por essa questão dos 9,2. Então, por isso que ela cai menos, e eu ainda adiciono que isso aí traz uma sensação um pouco menos de pressão de intervenção nela, essa é a minha opinião. Por quê? Porque nós conseguimos aqui fazer um aumento de imposto para os combustíveis menor do que ele era antes, então diminuiu um pouquinho a pressão em relação à Petrobras, mas ainda assim tem que ficar de olho. Será que vai ter controle de preço? O que vai acontecer? Tem que ficar de olho constante na Petrobras, mas ela foi menos impactada neste momento aqui, se essa taxação realmente for aí confirmada, né? E as mais impactadas acabam sendo exatamente a 3R Petróleo e a PetroRio, né? Porque elas têm aí bastante exposição nessa exportação e petróleo, elas atuam praticamente só atuam com petróleo. E aí eles destacam uma diferença que a 3R ela tem rentabilidade menor, então por isso que ela é mais impactada se a margem aí acaba sendo mais comprimida, né? E aí eu ressalto aqui que a 3R está numa rentabilidade menor porque ela está nesse momento de produtividade ainda aumentando, né? Então também tem isso. Ela está inclusive num preço mais barato que a PetroRio por conta disso, né? Ela está num processo aqui de evolução, inclusive traz os seus próprios ruídos, como o mercado cada hora com medo de alguma coisa. Então, assim, as duas acabam sendo as mais impactadas, margem um pouco melhor rentabilidade um pouco melhor na PetroRio, por isso que ela cai um pouquinho menos, né? Mas eu acho mais plausível a justificativa do ruído lá da aquisição do campo do que essa da XP aqui, da diferença entre as duas. Bom, aí a gente vai para PetroRecôncavo, eles também comentam aqui, que a PetroRecôncavo tem a parte do gás, né? Então ela tem essa diversificação interessante, né? Protege ela aqui, não está toda exposta na questão aí do petróleo, né?
E aí na sequência eles não têm aqui, mas eu adiciono também a Enalta. E a Enalta ela também tem a parte do gás, só que é menos que a PetroRecôncavo, mas ainda assim tem a parte ali do gás, então ela também tem um pouco de diversificação, né? Então por isso que ela também cai menos. Além do mais, ela está em um momento de recuperação aqui do seu campo que estava em manutenção, então juntou as coisas tudo aqui para ela, ela acaba caindo menos. Então a gente tem o cenário onde PetroRio e 3R acabam sofrendo mais e por isso caem mais também. E como é de se imaginar, a tributação de vendas externas, mesmo que de forma temporária, e olha que temporária seria até pouco tempo, né? Imagina isso aqui de forma eterna, pode impactar a competitividade do país a médio e longo prazo, além de afetar a credibilidade nacional no que tange à estabilidade das regras. Isso aqui afeta demais o investimento de capital estrangeiro aqui no Brasil. Se dá medo, né? É perigoso investir no Brasil. Vamos pegar o histórico aqui de Petrobras em termos de cotação. Olha só, desde aí de quando eu comecei a investir, porque quando eu acompanho aí a economia mais de perto. Então, 2007 ali a gente pega 229 de upside aqui da Petrobras, 517 da Exxon e 845 da Chevron. Então eu peguei aqui empresas grandes para comparar na mesma magnitude, né? Não adianta pegar as júniors. E olha só o desempenho maior das estrangeiras. Será que vale a pena investir aqui no Brasil e correr esses tipos de risco? Isso tudo aqui o mercado está de olho, tá? Então como é que você quer industrializar o Brasil assustando os estrangeiros, né? E este problema não é só do setor, já tem aqui na mira o setor do agronegócio, que demonstrou-se anteriormente preocupação com a taxação de exportação de produtos como a soja, o que vem sendo descartado no momento pelo Ministério da Agricultura. Mas dá para confiar no que o Ministério da Agricultura está falando hoje? Se da noite para o dia se cria-se um imposto do nada, né? Como vocês podem ver, essa criação do imposto, ele afeta o setor, mas afeta também o desenvolvimento futuro do setor, afeta a industrialização do país, respinga em outros setores, o medo é criado, instabilidade. Como é que você quer industrializar o país seguindo isso? Não faz sentido, né? Então será que vocês entendem a absoluta coerência nos meus comentários? Lá no vídeo de antes de ontem eu falei o quê? Que a cagada estava iniciada quando se houve o estouro de teto, o gastança aí acontecendo, né? Então isso aí foi a cagada inicial. Uma vez feita a cagada, a solução temporária seria voltar o imposto no combustível da forma como era antes. Seria ruim? Puxa, seria, né? A gente não gosta muito de imposto, mas já que não conseguiu se reduzir os gastos, vamos voltar com esse imposto, né? Essa era a solução menos pior do que exatamente o que fizeram. Aumentaram o imposto parcialmente, ou se não aumentassem, e criaram um novo, trazendo instabilidade, trazendo piores resultados no longo prazo, né? Isso aqui foi terrível. Eles fazem a conta aqui de 6,6 bilhões para 4 meses, mas essa porcaria não vai ficar 4 meses, vai ficar mais tempo. Então, eles arrumaram um jeito de aumentar a carga tributária do Brasil. É isso que aconteceu. E exatamente depois de ficar do lado do Haddad nessa volta do imposto dos combustíveis, ele me decepciona amargamente aqui. E ele fala uma coisa que é lamentável. Ele diz que é uma solução de transição, as empresas estão com lucros exorbitantes e elas pagam poucos impostos. Nossa, elas pagam pouco imposto, hein? E é uma solução intermediária, o Congresso vai dar a palavra final. Então a nossa expectativa aqui é que o Congresso salve a gente dessa barbaridade. Então deixa aí o que você acha de todas essas medidas, não se esqueça do like no vídeo e se inscreva no canal, sempre ativando o sino aqui. Eu falo sem o posicionamento político, eu tenho a minha neutralidade e a gente vai tentando aqui alinhar com quem pensa mais na economia, eu vou defender. Quem falar mais anti-economia, eu vou falar mal. Um abraço e até o próximo. Valeu!